Olá, seja bem-vindo à Rede Super, seja bem-vindo ao Mente Aberta. Muito obrigado pela sua companhia. É um privilégio estarmos mais uma vez juntos para conversar um pouco e conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa é a proposta do Mente Aberta. Muito obrigado, né? É muito bom a gente participar e é muito bom a gente rever e falar sobre assuntos que mexem um pouco com a nossa história. Um desses assuntos é sobre relacionamento. O relacionamento, para mim, é primordial na vida do ser humano. Existe um relacionamento com Deus, existe um relacionamento com o outro. Por assim, a gente se cruza, né? Por isso que tem a cruz. O relacionamento com Deus é o mais importante da nossa história. É Ele que nos traz vida, nos traz compreensão, nos traz salvação, nos proporciona conhecer valores e preceitos e princípios que regem a nossa vida. Agora, o relacionamento com o próximo, ele pode ser de amizade, ele pode ser por interesse, mas ele também pode ser sentimental. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você sabe como ter um namoro ou um casamento diante de Deus? Isso é possível? Podemos misturar Deus com relacionamento? Por quê? Para muitos, um relacionamento santo é algo praticamente impossível de alcançar. Mas será que quando o casal coloca ou convida Deus para ficar no centro da relação, isso continua sendo possível? Bom, para me ajudar e para compartilhar um pouco até sobre os livros que ele escreveu, quem está comigo hoje é o pastor Leandro Almeida, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, da Mocidade, dos Ministérios de Namorados, e ele vai trazer muitas respostas. Nós podemos perguntar para ele assim, do que elas gostam mais, do que eles esperam. Então, olha, eu sei que está imperdível. Então, pegue o seu caderno, venha comigo para o Mente Aberta, porque você vai ter muitas respostas hoje. Ah, e você que é casado, eu acredito também que você vai ter muitas dicas, hein? Então se prepare para, quem sabe, você que é casado, voltar uma lua de mel com a sua esposa, você que está solteiro, conquistar a amada, e você que está namorando, agradar e surpreender. Vamos abrir a cabeça, gente. É o Mente Aberta que está no ar. Mente Aberta no ar e, mais uma vez, eu te convido, se você desejar, e eu acredito que vão surgir dúvidas hoje aqui no programa, é só enviar o e-mail para menteaberta@redesuper.com.br. Será muito bem-vinda a sua participação e eu vou até encaminhar algumas perguntas ou sugestões para o próprio pastor Leandro Almeida. E aproveitando já, seja muito bem-vindo, viu, Leandrinho? Sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade, a Rede Super também. Você faz parte da casa, né? Nossa casa aí. Nossa igreja. Verdade, verdade. Mas é que bom te receber aqui, e num desafio, não é? Rapaz, que desafio, né? Olha, os moços e as moças, né? Os rapazes. Tinha um pastor da nossa igreja, até da Mocidade, que ele falava assim, moço, moça, e a gente tremia. Então fala isso, lembra. Um abraço, né, pastor Jonas, lá de São Paulo. Pastor Jonas, eu ouço falar muito bem dele. Cheguei depois, mas ouço falar muito bem dele. Então ele falava moço, moça, era o termo que ele usava. Mas eu sei que tem muito moço, muita moça que tem muita dúvida sobre relacionamento. Verdade. Nós temos um relacionamento com Deus, mas o que nós vamos falar hoje é sobre relacionamento sentimental. Você sabe que é o mentor sentimental da igreja. Essa área, nós temos percebido assim que é o que causa muita destruição, até mesmo no relacionamento com Deus das pessoas. Elas são muitas vezes, elas invertem os papéis, idolatram o namoro, o relacionamento, e esquecem-se de Deus. Né? Então a gente percebe que tem pessoas que, por não saberem lidar com a questão sentimental, deixam a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Gente, isso para mim, eu lembro da minha época de mocidade, quando queria muito namorar, namorei, depois decidi que nunca mais ia namorar, os extremos dos jovens, né? E eu decidi, Leandrinho, não caso, não quero conviver com ninguém, não quero conhecer ninguém, acabou, eu vou viver sozinho o resto da minha vida, só dedicando a Deus, porque comecei a ler a Bíblia lá e Paulo falando, aquele que é solteiro faz as coisas de Deus e fica assim. Melhor que nem... melhor que nem case. Eu falei, esse sou eu, vou viver assim. E aí fiquei um tempo muito radical, até aparecer
A Vanessa. Olhou, mudou tudo, brilhou os olhos, graças brilho a Deus, no eu olhar. não fiz voto, né? Voto de tolo. Mas aí brilhou e eu lembro que eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não quero olhar para a moça do lado, eu vou olhar para o Senhor. E vai ser assim, eu olhando para o Senhor, de repente uma outra pessoa está olhando para o Senhor e aí a gente se encontra. Porque era assim, mas você está sendo muito espiritual, Charles. Mas era exatamente porque eu não queria ninguém. Então eu falei, isso vai ser impossível. E aconteceu. Pois é. Até em região era diferente, porque a Vanessa morava na Zona Sul e eu morava na Zona Norte. Então a distância da minha casa à casa dela era, se não me engano, 22 quilômetros. Meu Deus. Então era de uma ponta a outra. E eu via Deus pegando a minha mão na dela e Se juntando. E aí surgiam assim, uma série de dúvidas, de situações, porque é tudo muito novo. E eu percebo mesmo, se uma pessoa está bem no relacionamento com o outro, ela vive bem no relacionamento com Deus. Exatamente, exatamente. A sua história é uma comprovação até daquilo que a gente gosta de falar bastante, que se você quer um relacionamento para a vida inteira, você tem que olhar firme para Deus, você tem que se preocupar em primeiro lugar em buscar o reino de Deus, a sua justiça, e o próprio casamento ele está na categoria de as demais coisas. Serão acrescentadas. O problema é quando as pessoas colocam o casamento, buscar um casamento em primeiro lugar. Né? Mas quando a gente coloca na categoria correta, as coisas começam a acontecer. E você olhando para Deus, sempre tem alguém que também está olhando para Deus. Sempre tem alguém que está buscando a Deus. Eu costumo falar que no cristianismo, lá fora no mundo, eles têm um ditado, os opostos se atraem. É verdade. No cristianismo, eu falo que os opostos se atracam. Boa, boa. E quem tem o mesmo propósito de vida acaba se encontrando, né? Então, acho que se os opostos se atraíssem e tivesse que ficar junto, né? Eu acho assim, o cara que busca a Deus ia casar com uma mulher que não quer nada com Deus, né? Mas não é assim. Quanto mais você buscar a Deus, tem uma pessoa buscando a Deus e lá no alto desse monte, né, assim, tem uma provisão muito boa para ambos. Né? É verdade, verdade. Bom, eu estou com o seu livro aqui e no seu livro tem algumas dicas, eu vou fazer as perguntas, porque uma das características de quem senta aqui e apresenta é fazer o papel de quem está em casa. Então eu sei que provavelmente você tem algumas dúvidas e quer perguntar para o Leandro. A primeira delas está aqui, não é uma pergunta. Nesse livro aqui, Do Olhar ao Altar. Aqui é um livro interessante que você escreveu, tem aqui o selo Eu Escolhi Esperar, Isso. Né? E parceria privilégio, forte, né? Privilégio, assim, pra gente. Depois, no final, a gente vai dar os contatos onde você encontra esse livro. Mas aqui você diz, não seja uma mulher fácil. Em Belo Horizonte, a gente tem mais mulheres que homens, isso é comprovado. 150 mil mulheres a mais do que homens, assim, na grande mesmo? BH. Assim, 150 mil? 150 mil mulheres a mais do que homens. Uau! É mulher demais, É muito. cara. Por isso tem congresso de mulheres, culto de mulheres enche. Pois é, a gente trabalha com os rapazes, dá pouquinho, gente. Com mulher lota tudo, sempre, né?